Deus que nos ama, um Deus que conhece do nosso coração e sabe mais do que a gente mesmo, do que a gente precisa. Ele nos trouxe essa campanha. Na terça-feira passada, Deus tratou muito aqui com a gente. Muito. Ele quer continuar conversando com a gente. Ele quer fortalecer as alianças. Ele tem uma aliança comigo e com você. Uma aliança para manifestar o seu poder, as suas maravilhas, a sua obra em nós, de modo que aqueles que estão à nossa volta vejam que existe um Deus que traz esperança, que existe um Deus que tem poder para salvar, para transformar, para operar milagres. Tudo é para a glória dele. E Deus quer fortalecer essa aliança. E nós precisamos lutar contra tudo aquilo que procura enfraquecer essa aliança. Nós aprendemos na palavra que a nossa aliança com Deus também se dá na forma que a gente se relaciona um com o outro. É através da nossa comunhão aqui que é fortalecida a nossa comunhão daqui para lá também com Ele. Então, na terça-feira passada, a gente falou a respeito dos papéis. Quem está lembrado disso? A confusão de papéis que às vezes acontece entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher. E vimos da importância de cada um reconhecer, saber e exatamente cumprir aquilo a qual Deus determinou na sua vida. Hoje, Deus quer tratar com algo que também tem desgastado muitas alianças. Mas em nome de Jesus nós cremos que vai ser mais um elo que vai restaurar essa área da nossa vida. A gente está falando a respeito de casal, de marido, de mulher, mas como eu disse semana passada, pastor, então eu sou solteiro, eu sou viúvo, então isso não é para mim, não. Porque além disso, o que a gente trata aqui são de princípios que se aplicam a tudo na nossa vida. A tudo na nossa vida. E eu creio que, como Deus derramou no nosso coração essa palavra, a gente tem se preparado para isso. Cadê a turma do jejum? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu tenho certeza que você está vivendo experiências novas aí. O Espírito está se fortalecendo. E é isso que Deus espera de nós, para tratar com a vida da gente. Amém? Está preparado para mais uma palavra do Senhor? Amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos a marca da promessa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Está bem quase no finzinho da Bíblia. Se você está sem Bíblia, a nossa mídia já colocou aí o versículo na tela. Amém, amados? A palavra diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por esse tempo. Obrigado por mais uma oportunidade que aqui temos de poder te adorar, de louvar e agora, Pai, meditar na Tua palavra. Que Teu Espírito venha nos dar entendimento, que Teu Espírito fale ao nosso coração, Pai. Tu és um Deus de aliança,
uma aliança forte que prevalece sobre todas as coisas. E queremos, meu Deus, da nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, para que essa aliança jamais seja quebrada. Cremos no agir do Senhor, por isso já te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Nós vimos que, quando se fala de aliança, fala de partes, né? Não há uma aliança com uma pessoa só, mas a partir de duas, existe uma aliança, existe um compromisso, existe um pacto, existe um acordo, que cada um, sabendo da sua parte, procura honrar, procura cumprir, para que essa aliança se estabeleça, para que as partes elas cresçam, para que as partes elas desfrutem daquilo que é bom, para que seja uma bênção. Deus deseja que você, que eu, que a nossa família seja uma bênção. Amém, amados? E nessa caminhada que Deus está tratando conosco nessa campanha, nós estamos aqui procurando, diante de Deus, perceber situações que têm enfraquecido as alianças. Nós vemos cada vez mais, por exemplo, o número de separação, de divórcio se multiplicar. E você percebe que quando um casamento se destrói, vai no seu rastro, muitas vezes, uma família também que está se destruindo. É a família que está sendo diretamente afetada. E acabamos de ver aqui uma carta que o apóstolo Paulo faz ao seu discípulo Timóteo, já alertando e falando sobre um tempo que estamos vivendo, amados. Algumas traduções falam que são tempos trabalhosos. A que a gente viu aqui agora, nos últimos dias, estamos vivendo tempos terríveis. E muita coisa ruim que a gente está vivendo hoje, exatamente por causa do homem, de nós mesmos. E Paulo toca aqui num ponto que, a partir desse ponto, discorre toda essa série de problemas e de situações difíceis. Quando ele diz aqui que os homens, ele começa dizendo que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Egoístas. E a partir desse egoísmo vai se gerando vários outros males que têm destruído alianças, que têm acabado com famílias, que têm acabado com a sociedade mesmo. É o que a gente vê. Então hoje o Senhor vai falar um pouquinho a respeito disso, sobre essa questão do egoísmo. O que é isso? Né? O que é uma pessoa? Por que esse sentimento? Ou por que esse comportamento, né, egoísta? Onde é que nasce isso? Onde é que vem? Alguns podem até dizer, eu não, pastor, eu não sou isso aí não, sabe? Mas uma das coisas muito importantes quando a gente vai para perto de Deus, eu sempre tive esse entendimento, é uma coisa muito pessoal minha. A impressão que eu tenho é que Deus tem um espelho da verdade e Ele coloca esse espelho diante de nós. Na medida que a gente se vê nesse espelho, nós enxergamos a nossa real imagem. E a partir dessa real imagem, quando a gente percebe que está em desacordo com aquilo que Deus espera de nós, diante dessa consciência, a gente muda, a gente melhora, a gente abraça esse Deus abraça a gente e a gente se torna essa pessoa maravilhosa que Ele queira. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Amém, amados? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, para que a gente possa entender de como isso tem afetado tanto a gente. Como sempre eu trago aqui definições, né? Egoísmo, né? Uma das definições diz o seguinte: é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para suas opiniões, interesses e necessidades,
e que despreza as necessidades alheias. Então, a pessoa egoísta é levada por esse sentimento. Qual é a pessoa mais importante do universo para ela? Ela mesma. E ela chega a pensar aqui no que também só tem ela no universo. E essa pessoa, diante desse entendimento dela, ela se vê no direito de pensar tão somente nela. Se preocupar com o que o outro esteja a passar, se preocupar com o que o outro esteja a necessitar, isso não passa pela cabeça dela. Porque se tem alguma pessoa importante para a vida dela, é ela. Ouça, Deus, Ele nos ensina assim a que a gente precisa nos amar. Sim. Como é que diz lá Jesus falando sobre os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a... Mas você veja que há um equilíbrio. Amar o próximo como a gente se ama. O egoísta, o próximo dele não existe. É só ele. Esse é o grande problema. Aí imagine esse tipo de sentimento e esse tipo de comportamento quando vai falar a respeito de duas pessoas. Onde decidem ali formar, por exemplo, uma aliança num casamento, se casam, mas cada uma das partes ali, ela não consegue entender que são dois, que se tornarão um. Não, é cada um por si. E esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento, amados, pense como tem destruído as famílias. Pense como isso tem enfraquecido as alianças. Sabe? É interessante isso. Quando a gente vai, por exemplo, formar uma aliança com alguém, atenção solteiros, amém? Você vai casar, amém? Casados estão por aí? Não, pronto, né? Subentende-se que quando a gente vai ter um envolvimento com uma pessoa, vai estabelecer uma aliança com uma pessoa, existe um sentimento que vai ser o elo de ligação dessa pessoa. Qual seria esse sentimento? Gente, não me assuste não a hora dessa. Hein? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Faz que nem Zezé de Camargo. É o amor, pastor. Né? É o amor. Sim. Até para isso a gente também tem que atentar. Tá bom. Mas o que é o amor? O que essa pessoa vai entender por amor? Quando a gente vai falar, então entenda, o amor é a base dessa relação. Amém? Teoricamente é a base. Então vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, vai falar sobre algumas características do amor. Me ajude aí. O amor é o quê? Paciente. O amor é o quê? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Que mais? O 5. Não. Olha aí. Não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Aí estão as características do amor. Você percebeu que entre elas está a situação onde ele não procura os seus próprios interesses? Porque entende-se então que quem ama não está preocupado só consigo mesmo, mas quem ama se preocupa com os interesses do outro. Aí vem a pergunta: quando a gente vai fazer uma aliança com alguém, será que esse sentimento envolve isso? Ou será que geralmente o sentimento vai ser a seguinte expectativa: eu vou me casar, eu vou querer estar ao lado dessa pessoa, porque eu vou querer que essa pessoa me faça feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero felicidade na minha vida. Eu quero o melhor para mim. Você consegue identificar o problema já nesses pedidos? Porque nesse instante ela está pensando. Amém, amados? Eu já falei isso aqui uma vez.
E sempre em trabalho de casais eu falo isso porque é uma pesquisa que eu fiquei bem impressionado. Cerca de, não sei se uma base de uns mil jovens que estavam prestes a casar, fizeram uma pergunta para eles: por que é que você quer se casar? A maioria aqui, esmagadora, disse o seguinte: eu quero casar para ser feliz. Todo mundo respondeu: eu quero casar para ser feliz. Entendendo esse princípio de amor, de casamento e a essência do casamento. Aliás, para quem não sabe, né? Mas a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Você consegue entender? Porque muitos casamentos, às vezes, as pessoas se frustram, se decepcionam, porque quando elas vão casar, elas estão pensando só nelas. Elas fazem muitas vezes de um casamento, criam uma expectativa, né, para realizar o seu sonho, e não passa muitas vezes pela cabeça que o outro lado também tem sonho. Qual é também o desejo do outro? Amém, amados? Quem está entendendo isso aí? Trazendo de novo, a gente está só falando de amor aqui agora, porque o remédio para quebrar, bater o egoísmo é o amor. E a palavra de Deus, ela tem muitas definições de amor. Tem essa aqui que é muito especial, que está lá na primeira carta de João, 1 João 3,16. Os meninos da mídia vão procurar, não se preocupe não, eu só gostaria, se você anotar, anote, mas preste atenção. 1 João 3,16 ao 18 vai dizer assim, olha: nisto conhecemos o que é o amor. Olha o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso é o amor. João fala que o amor é a doação que Deus fez para nós. Deus deu quem para nós? Jesus deu o filho dele. Gente, eu amo tanto vocês que eu vou oferecer meu filho para morrer, para pagar pelos pecados de vocês. Ou seja, é um sentimento que Deus tem por nós, que foi manifestado por meio de uma ação, de uma atitude. Deus amou o mundo e deu Jesus para salvar o mundo. Diga graças a Deus. Aí ele disse, assim como Deus deu Jesus por nós, ele diz, olha, nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que você entende com isso? É onde você vai perceber que você tem suas necessidades, sim, mas também que tem outras pessoas do seu lado que têm necessidades também. E você pode e deve ser esse instrumento para abençoar quem está perto de você. Isso entende-se então que eu não posso, se eu digo que amo e se eu tenho amor, então eu não posso ser uma pessoa que só pensa em mim. Porque ele diz que como alguém vai ver seu irmão passar necessidade, não vai se compadecer dele. Compadecer, compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. Uma pessoa egoísta, ela nem entende isso. Porque o egoísta, ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, porque ele está muito preocupado com o quê? Com as suas necessidades e com ele mesmo. Só quem tem Deus... Amém? Só quem tem Deus vai entender. E só quem sabe de verdade o que é amor. E aí ele reforça: filhinhos, a gente não deve amar de palavra nem de boca, mas a gente tem que amar em ação e em verdade. Então, se quebra o egoísmo na ação. A gente precisa vencer isso. Tem que pensar, sabe, no outro. Demonstrar esse amor. Às vezes eu fico, sabe, gente, a gente fica preocupado.
Estamos pegando aqui exemplos de casamento. Amém, amados? Veja só. O casal se une e ali forma uma aliança casado. Mas às vezes a gente vê umas coisas estranhas acontecendo, como por exemplo, o marido fala assim, o meu dinheiro. E a esposa fala, esse é o meu dinheiro. Como assim? Ah, não, porque aqui é assim. Ah, a esposa não sabe quanto o marido ganha, nem vice-versa. A esposa, por exemplo, não sabe a senha do banco do marido. Se Jesus chamar o marido, Aquino, o dinheiro vai ficar para o governo. Como pode isso? Vocês não estão entendendo? Estão compreendendo isso? Sabe, gente? Peraí, como assim? Ah, pastor, porque isso é tão delicado e tal. Veja só, eu estava pedindo, como eu falei para os irmãos aqui, Deus ele me trouxe cada tema, sabe, amado, dessa campanha. Aí estudando esse hoje, aí ele me levou para uma questão aqui, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro. Falar de dinheiro é um negócio esquisito para nós. Tem gente que muda quando fala desse negócio. Sério, irmão? Você está entendendo que Deus está tentando tratar com a gente aqui hoje? Tem casamento que acaba por causa disso. Por questões materiais. Tem até uma piada tão feia que diz assim, quando está namorando, casa, fala, meu bem. Aí depois, quando o pau quebra, quero saber dos meus bens agora. Quero os meus bens agora. Peraí. Tem coisa errada isso aí. Aí a gente vai entender, sabe? Amor, compaixão, atitude. Peraí. Quando nós vamos falar de amor, nós vamos entender então o princípio de valor. Se eu amo, é porque eu entendo o que é importante para mim. Amém? Deus nos ama porque nós somos importantes para Ele, por isso que Ele nos ama. A gente vai amar aquilo que é bom, a gente vai amar aquilo que é especial para nós, a gente vai amar aquilo que importa para a nossa vida. Amém, amados? O alvo do nosso amor, e sim, ele vai estar baseado no interesse. Mas espera aí, dependendo desse interesse, e dependendo do alvo desse amor, isso pode ter problema para a vida da gente. Mais uma palavra de Paulo a Timóteo, para a gente entender melhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, olha aí. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem aonde, irmãos? Na ruína e na destruição. Pois o amor a quem? É a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Não é para a gente pensar? Não é para a gente refletir sobre isso? Onde está o nosso amor? Preste bem atenção. Aqui não está dizendo que o dinheiro é pecado não, viu, gente? Dinheiro não é problema não. Se você tiver sobrando, pode botar para cá, para mim, viu? Não é isso não. Qual é o problema aqui? É o amor ao dinheiro. É o desejo de você pensar só em você, nas questões materiais, valorizar aquilo que de fato nunca vai trazer felicidade, nunca vai trazer, porque a nossa maior felicidade é Deus, a nossa maior riqueza é o Senhor. Ele, como alvo do nosso amor, Ele é suficiente na nossa vida, inclusive para nos mostrar aquilo que é realmente importante para nós. Sabe, amados? E olhe isso aqui. Nessas questões. Maridos, amem as suas esposas. Esposas,
amem os seus maridos. Filhos, amem os seus pais. Pais, amem os seus filhos. Porque as coisas mais caras e mais valiosas do universo, o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra salvação. O dinheiro é uma ferramenta para a gente se equilibrar enquanto estiver por aqui. Mas tudo na nossa vida, não. Questões materiais, não. Inclusive, isso serve para nos dar outro despertamento. Escute, quanto mais nós recebemos de Deus, e quanto mais nós somos liberais, mais Deus não deixa faltar na nossa vida. Agora, quanto mais a pessoa é meu, vai se acabar esturricado e seco, sabendo que poderia ajudar tanta gente, mas não ajuda porque só pensa nela. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque uma das partes só está pensando nessa parte. O egoísmo entrou e enraizou. O homem só pensa na sua satisfação sexual, não está nem aí se a mulher está, ou vice-versa. Ele só quer ter o prazer dele. Só pensa nele. Não quer saber se a mulher está doente, está com dor de cabeça, se está com algum problema. Porque ele está cheio de problema. Então, se a minha cabeça já está cheia, eu não quero saber dos seus problemas. Eu quero a minha satisfação. Eu quero os meus desejos e as minhas necessidades atendidas. Espera aí, será que não tem egoísmo no meio disso aí, não? Os irmãos estão compreendendo? A gente precisa pensar nisso, amados. Porque na maioria das vezes, muitos de nós temos esse tipo de atitude e a gente nem percebe. A gente nem percebe. Às vezes a gente está tão centrado no nosso mundo, no nosso eu, porque o egoísmo é o eu, é o seu ego. É só você. A gente está tão mergulhado no nosso eu, que a gente não percebe a necessidade de quem está na nossa volta. Tem pessoas que a família está ruindo ao redor dela e ela não enxerga, porque ela só está olhando para o umbigo dela. Ela não está nem aí. Às vezes, Vânia, quando vai perceber, já foi. O casamento já acabou, o filho já está fora de casa, já acabou tudo, porque ela está só pensando nela. E isso é o reflexo do tempo que a gente está vivendo hoje. Os homens, como ele diz aqui, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu quero é ser feliz. Eu quero a minha felicidade. Quando essas pessoas não entendem que a nossa felicidade, ela está em proporcionar a felicidade de quem está à nossa volta. Eu achei tão interessante, eu vinha falando para o meu filho e minha esposa hoje no carro. Eu estava eu fui ver minha mãe hoje, lá no Bugio. Fui na terrinha, aqui no Bugio. Aí fui ver minha mãe. Aí eu vim ali pela Desembargador Mainá. Aí uma visão me chamou assim a atenção, sabe? No semáforo. Depois eu vi, o que eu pensei era verdade, era pai e filho. O menino, do tamanho de Betinho, sentado numa caixa de isopor, mas com a maior alegria, assim, mostrando água para vender. Eu nem estava com sede, mas só de ver a alegria daquele menino oferecendo água, aí eu catei. Às vezes tem um mistério que aparece no carro, a gente tem uns cadeiros, cata assim, aparece no seu, Ítalo, que moeda mais, né, nosso, né? Rapaz, tinha lá, aí o menino, olha, água. Aí eu disse, quanto é? R$2. Eita glória, tem. Pense na alegria daquele menino. E o pai veio, meu irmão, que Deus te abençoe. Rapaz, que coisa boa. Aí o tempo estava fechando, irmão, ia chover. E o sinal fechado. Ele começou a conversar comigo. Ele fez, rapaz, eu fiquei olhando assim, eu estou aqui pedindo a Deus para não vir essa chuva agora. Porque tem gente que diz assim, quando a gente oferece água, não vai chover. Eu disse, vai chover, você vai beber água da chuva? Não vai comprar água, não? Porque vai chover, não compra água? E a gente está aqui nessa luta. Mas, amados, olhe, eu não sei, mas olhe, quem tem o hábito de fazer isso, de ajudar alguém, de fazer algo para alguém, uma coisa mínima que seja,
sabe da sensação maravilhosa que tem no nosso coração. Você entende isso? Quem sabe do que eu estou falando? Eu saí com um sorriso tão grande, foi o que eu fiz. Eu só comprei uma água, está até no meu carro, eu nem bebi, irmão Antônio. Está ali a água ainda. Mas sabe, é como se de repente você conseguisse fazer esse exercício de se desligar um pouco das suas necessidades. Porque escute, viu? Todo mundo tem problema, irmão. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem. Todo mundo tem necessidade. Mas se a gente parar só para olhar para o que a gente precisa, a gente também nunca vai fazer por quem está perto de nós. E sem entender que quando a gente faz por quem está perto de nós, isso volta para a vida da gente. Você quer ter um casamento feliz e abençoado? Pense em quem está à sua volta. Lute pela sua família. Ame, não só de boca, nem de palavra, mas de ação. Sabe? A gente tem as nossas necessidades, nós temos, mas existe o outro. E deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher e ambos serão uma só carne. Não tem divisão. Não pode isso. A gente não pode deixar que esse egoísmo, que é sinal dos últimos dias, tome conta da nossa vida, não. Na minha casa, na sua casa, na nossa família, existe uma virtude que precisa prevalecer. Qual é, pastor? É o amor verdadeiro. É o amor que não pensa nos seus próprios interesses. É o amor que se compadece. É o amor que se manifesta numa atitude. Porque quem ama, faz alguma coisa. E repito, tudo isso tem a ver com o valor que a gente dá. A gente ouve muito, se ame, se valorize, se cuide, isso está errado? Não, mas não faça isso só com você não, faça também com quem está perto de você. Para encerrar, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém, amados? Amém, amados? Se eu entendo e percebo que o meu tesouro é a minha família, se eu entendo e eu percebo que... O que é tesouro? Tesouro é aquilo que é caro, né, Ana? Tesouro é aquilo que é valioso. Tesouro é aquilo que é precioso. Então, o meu tesouro é a minha família, meu coração vai estar nela. Eu vou pensar na minha família. O marido pensa na esposa, a esposa pensa no marido, o filho pensa no pai, o pai pensa no filho, o irmão pensa na irmã, a irmã pensa... E aí vai. Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Olha o exemplo aqui. Essa igreja, assim como toda igreja do Senhor, ela permanece com a porta aberta por causa da generosidade, da liberalidade de pessoas que não estão pensando só nelas. O que nós vivemos nessa igreja aqui, todos os meses, são milagres. A gente está passando por um período de pandemia. A nossa arrecadação foi afetada, foi bastante. Mas Deus, Ele é muito fiel. Quando Ele traz pessoas fiéis para esse lugar, que mesmo na sua necessidade, elas não deixam de serem fiéis ao Senhor. Porque elas pensam o seguinte: eu sei que eu tenho a minha conta para pagar, mas eu sei também que tem a minha igreja, que eu sou tão abençoado lá, que também tem as obrigações dela lá. Eu estou pensando nisso também. Interessante, sabe, gente? Eu não sei porque veio isso agora, mas eu vi nessas postagens, que tem umas postagens de ódio tão grande em relação à igreja rolando por aí. Eu vi alguém botar assim: pare de dar o dízimo, porque só assim a igreja fecha. Eu li isso. Acho que alguém deve ter lido isso também. Aí eu fico pensando, qual será a Bíblia que essa pessoa está lendo, sabe, irmão Roberto? Qual é a Bíblia que essa pessoa lê? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? Mas graças a Deus,
Gente, eu vou falar um segredo para você. Eu sou um pastor crente. Eu sou crente. Você tem crente aqui, não tem? Em Jesus. Então eu acredito que aqui tem um povo que ama a Deus. Um povo que ama a sua família. E um povo que não pensa só no seu umbigo, não. Porque, escute, ir pelo caminho do egoísmo, ir pelo caminho do fechamento, é o caminho da ruína, é o caminho da destruição. Ninguém faz nada sozinho, ninguém pode nada sozinho. Se eu amo, eu cuido. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar só em mim. Um dos exemplos mais lindos que tem é mãe. Aqui tem mãe, não tem? Eu acho que a mãe, Deus fez numa forma só, irmão. Mãe é a coisa linda que tem. Quer ver uma coisa? Não chore não, irmã. Quantas vezes você deixou de comer um pedaço de carne para dar para comer para o seu filho? Mãe é isso. Tem pai também que faz. Tem pai que é mãe também. Que não come, mas não deixa faltar para o filho. Só tem um pedacinho. Ai, coma, filho. Foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Ele deu o filho dele para ir para uma cruz, para ensinar para nós. Não podemos permitir que esse mal ele se aloje na nossa casa nem na nossa vida. O egoísmo tem destruído pessoas. Tem pessoa que vai morrer muito rica, muito rica. Mas eu não posso dizer porque eu não sou Deus. Não posso dizer para onde é que ela vai depois que ela fechar os olhos. E eu sei. E Deus sabe do nosso coração. Que se chegar muito recurso na sua mão, você já tem destino para dar. Amém? Ah, pastor, vai tudo para a Caixa Econômica, vai botar tudo lá. Tem eu esqueci o primeiro nome do cidadão. Irmão Antônio, é um nome conhecido nos Estados Unidos, que tem as casas, o Carnegie Hall, o Carnegie não sei o quê. Ele era um imigrante que fez fortuna nos Estados Unidos. Se tornou uma das maiores fortunas do mundo, esse cara. Interessante, Fabi, que antes dele morrer, sabe o que ele fez? Todo o patrimônio que ele tinha, ele doou. Construir o hospital, construir a universidade, construir o creche, tal. Porque a pessoa, eita, tá doido. Não, ele diz que o homem que morre rico, morre infeliz. Porque a gente não leva nada daqui. O nome dele está aí, para quem quiser lembrar. Mas isso é uma grande verdade. Ei, o maior tesouro que a gente tem é a nossa família. Bora cuidar. Vamos pensar neles. Esposo, sua mulher é uma bênção, cuide dela. Mulher, seu marido é uma bênção, cuide dele. De vez em quando não, de vez em sempre pergunte como é que ela está. Pergunte se está precisando de alguma coisa. Pastor, eu tenho o maior medo dela vir com a lista. Meu irmão, é sua mulher. Vá na fé, irmão. Vá na fé. Deixe de ser besta, Deus vai abrir a porta. Amém? Pelo menos o dinheiro para comprar a tinta, para pintar o cabelo. Faça. Amém, irmão? Amém. Cara aqui não quer mulher bonita, mas não investe. Amém, irmão? Vai, você vai ver o mistério. Amém, amados? Onde é que está o seu tesouro? Porque é aí que vai estar o teu coração. Pense nisso. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor.